O sol de fim de tarde dourava o mar da pequena cidade litorânea de Porto Azul. As ondas quebravam suavemente contra as pedras, e turistas passeavam pela orla, encantados com a beleza simples do lugar. Mas, para Helena Monteiro, aquele cenário era apenas mais um destino em sua agenda lotada de compromissos. Filha única de um dos empresários mais poderosos do Brasil, Helena era conhecida por sua elegância impecável, suas roupas de grife e seu jeito altivo. Desde cedo aprenderá que o mundo a olhava com respeito, ou com inveja. E ela gostava disso. Por trás da postura fria, no entanto, escondia-se uma mulher solitária, sufocada pelas expectativas do pai, Álvaro Monteiro, que acreditava que sentimentos eram fraquezas. Helena chegará à cidade para inspecionar a construção de um novo resort de luxo da família. O projeto prometia transformar Porto Azul num paraíso para milionários, mas também gerava revolta entre os moradores locais, que temiam perder suas raízes e tradições. Faça o que for preciso, mas eu quero esse contrato fechado até sexta-feira, disse Álvaro ao telefone, a voz grave e autoritária. Eu sei, pai. Estou cuidando disso, respondeu Helena, olhando para o horizonte com uma expressão de tédio. Depois de desligar, respirou fundo. Estava cansada de ser apenas a extensão da vontade dele. Cansada de ouvir que sua vida era um negócio. Na manhã seguinte, acompanhada de 2 assistentes, Helena decidiu visitar a região onde o resort seria construído. Mas, teimosa como era, recusou o carro oficial e preferiu seguir por conta própria em uma trilha próxima às falésias, conhecida por sua beleza selvagem. O salto fino de seus sapatos afundava na terra irregular, mas ela não se importava. Queria provar a si mesma que podia enfrentar qualquer desafio. No entanto, bastou um descuido para escorregar numa pedra coberta de musgo. Cuidado! Uma voz masculina ecoou atrás dela. Antes que caísse ribanceira abaixo, mãos fortes a seguraram pela cintura. O choque foi tão repentino que ela prendeu a respiração, sentindo o coração disparar. Está maluca? Vem pra cá, disse o rapaz, puxando-a para um local seguro. Helena se virou, irritada, pronta para repreender quem ousava falar com ela daquele jeito. Mas seus olhos encontraram os dele. Gabriel Silva, guia turístico da região, a olhava com um misto de reprovação e preocupação. Moreno, pele dourada pelo sol, sorriso fácil, mas naquele instante ele não sorria. Você podia ter se matado, andando assim de salto aqui, resmungou ele. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Helena ergueu o queixo, a voz carregada de arrogância. Alguém que acabou de salvar sua vida, retrucou Gabriel, seco. Ela bufou, tentando recuperar a compostura. Não estava acostumada a ser contrariada, muito menos por um desconhecido de roupa simples e sotaque carregado da região. Eu não pedi ajuda, disse, fria. Não precisava pedir. A queda ia ser feia, respondeu ele, cruzando os braços. Houve um silêncio pesado entre os dois. Helena notou que os olhos de Gabriel eram de um castanho intenso, quase dourado sob a luz do sol. Havia algo de desafiador naquele olhar, algo que a desconcertou. Ela desviou, irritada com a própria reação. Obrigada. Agora, se me der licença. Começou a andar, mas a trilha estava bloqueada. Gabriel suspirou e balançou a cabeça. Você não vai muito longe sem ajuda. Essa região é perigosa para quem não conhece o caminho. Eu não preciso de um guia. Claro que precisa, respondeu ele, com um meio sorriso provocador. Mas o orgulho não deixa você admitir. Helena sentiu o sangue ferver. Ninguém falava com ela daquele jeito. Mas, por alguma razão, não conseguiu simplesmente virar as costas. Algo na insolência dele a intrigava, como se pela primeira vez alguém a enxergasse não como herdeira dos Monteiro, mas apenas como uma mulher comum. Está bem, disse ela, finalmente. Me mostre o caminho. Mas rápido, não tenho tempo a perder. Com você, imagino que não mesmo, ele riu, começando a caminhar à frente. Princesas ricas costumam ser ocupadas. Ela estreitou os olhos, ofendida. O que você disse? Nada demais, respondeu, ainda sorrindo. Só que não é todo dia que uma herdeira de salto aparece no meio da trilha. Helena cerrou os punhos. Aquele homem era insuportável. Insolente. Mas, por alguma razão, o coração dela batia acelerado, e seus olhos insistiam em segui-lo enquanto ele caminhava à frente, seguro, confiante, sem parecer se importar com quem ela era. Quando finalmente chegaram ao fim da trilha, Helena suspirou de alívio. Mas antes que pudesse agradecer, ou reclamar, ouviu passos pesados se aproximando. 2 homens desconhecidos,
com olhares hostis, surgiram do nada. Olha só o que temos aqui, disse um deles, encarando Helena com um sorriso maldoso. Uma bonequinha rica perdida. Gabriel se colocou imediatamente à frente dela, a postura firme e protetora. Deixem a moça em paz, disse, a voz grave. Helena congelou, surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a defendia sem esperar nada em troca. Mas o perigo era real, aqueles homens não pareciam dispostos a recuar. O coração dela disparou. Quem eram eles? O que queriam? E, mais importante, porque ela sentia que sua vida acabava de mudar para sempre. O silêncio da trilha foi rompido pelo som grave das ondas batendo contra as falésias. Os dois homens avançaram alguns passos, os olhos fixos em Helena como predadores observando uma presa indefesa. O primeiro, de barba rala e jaqueta puída, sorriu de maneira perturbadora. Uma moça tão bem vestida. O que está fazendo aqui sozinha? Helena tentou disfarçar o medo, endireitando a postura como estava acostumada a fazer em reuniões de negócios. Mas as pernas tremiam, denunciando o pânico. Antes que respondesse, Gabriel deu um passo à frente, o corpo servindo de escudo. Ela não está sozinha, disse firme. Sigam o caminho de vocês. O segundo homem, mais baixo, mas com olhar ainda mais ameaçador, soltou uma gargalhada. E quem vai nos obrigar? Você? Helena regalou os olhos, surpresa. Não conhecia aquele guia, mas algo na firmeza dele transmitia segurança. Pela primeira vez, não estava apenas sob sua própria proteção. Gabriel manteve a calma, mas o maxilar contraído revelava tensão. É melhor não tentarem nada. Você não sabe com quem está falando, moleque, retrucou o de barba rala, avançando mais um passo. Foi então que Helena, incapaz de ficar calada, ergueu a voz. Vocês não têm ideia de quem eu sou. Se encostarem um dedo em mim, vão se arrepender. Os homens riram. O mais baixo cuspiu no chão. É claro que sabemos, bonequinha. A cidade inteira fala da herdeira Monteiro que veio mandar por aqui. E acredite, ninguém gosta da ideia de vocês roubarem nossas terras. O coração de Helena gelou. Eles sabiam quem ela era. E pior, sabiam de sua família. Gabriel lançou um olhar rápido para ela, e depois de volta para os homens. Vamos embora, Helena, murmurou, a voz baixa, mas firme. Agora. Ela hesitou, orgulhosa, mas a urgência na expressão dele a fez obedecer. Enquanto os dois recuavam, os homens continuavam a segui-los, lançando provocações. A princesa não aguenta nem um arranhão. Deve ser bom ter tanto dinheiro e não saber se defender. Helena sentia o rosto arder de raiva e humilhação. Nunca tinha sido tratada assim. Estava acostumada a respeito imediato, a porta se abrindo diante de si. Mas ali, perdida na trilha, nenhum sobrenome a salvava. Gabriel apressou o passo, puxando-a pela mão. O toque fez o coração dela disparar, mas não havia tempo para pensar nisso. Corra! Ele disse, e juntos começaram a atravessar a trilha estreita. Os homens tentaram alcançá-los, mas Gabriel conhecia cada curva, cada pedra solta do caminho. Conduzia Helena com firmeza, como se ela fosse parte dele. Por mais que resmungasse, seu coração estava dividido entre medo e uma estranha sensação de segurança nos braços daquele desconhecido. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, conseguiram despistá-los. Helena estava ofegante, os cabelos desalinhados, o salto quebrado. Olhou para Gabriel com indignação. Isso é culpa sua. Acusou, tentando disfarçar o tremor da voz. Se não tivesse me trazido por aqui, culpa minha? Ele riu, incrédulo. Eu acabei de salvar a sua vida pela segunda vez no mesmo dia. Você devia estar agradecendo. Eu não pedi ajuda. Você já disse isso antes. Mas, adivinha? Se eu não tivesse aparecido, você estaria morta agora. Helena abriu a boca para retrucar, mas as palavras morreram nos lábios. Ele estava certo. O orgulho a impedia de admitir, mas a verdade é que precisava dele. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som das ondas ao longe. Gabriel se aproximou, o olhar firme. Você pode ser a filha do homem mais rico do Brasil. Mas aqui, na beira desse penhasco, dinheiro não vale nada. O que salva é coragem. Helena engoliu em seco. Havia algo naquelas palavras que a atingiu em cheio. Pela primeira vez, alguém falava com ela sem bajulação, sem medo de represálias. Apenas a verdade, nua e crua. Você não sabe nada sobre mim, murmurou, desviando o olhar. Talvez não. Mas sei quando alguém está perdido, mesmo fingindo ter o controle de tudo.
O coração dela acelerou. Como aquele homem simples podia enxergá-la tão profundamente em tão pouco tempo? De repente, um som metálico ecoou da trilha. Helena e Gabriel se viraram ao mesmo tempo. Os dois homens voltavam, mas agora armados com facas improvisadas. Eu disse que não ia ser fácil, murmurou Gabriel, se colocando novamente à frente dela. Helena sentiu o sangue gelar. O perigo ainda não havia acabado. E, pela primeira vez em toda a sua vida, confiou inteiramente em alguém que acabará de conhecer. O que vamos fazer? Ela perguntou, a voz baixa, trêmula. Gabriel não tirou os olhos dos agressores. Se prepare. Porque dessa vez, pode ser que eu não consiga proteger você de tudo. O ar parecia mais pesado na trilha estreita. O cheiro salgado do mar misturava-se ao medo que crescia em Helena. Os dois homens vinham cada vez mais perto, facas improvisadas refletindo o brilho pálido do sol. Gabriel firmou os pés no chão, o corpo em posição de defesa, como alguém acostumado a lidar com situações difíceis. Vocês não querem fazer isso, disse ele, a voz grave. Ah, queremos sim, respondeu o de barba rala, aproximando-se com um sorriso sinistro. Ninguém aparece aqui para mandar e não paga o preço. Helena estremeceu, o coração disparado. Queria gritar, mas o orgulho a fez manter o queixo erguido. Gabriel lançou um olhar rápido para ela. Fique atrás de mim. Eu não vou me esconder, retrucou, mesmo tremendo. Então faça silêncio e me deixe pensar. Antes que pudesse reagir, o primeiro homem avançou. Gabriel desviou rápido, empurrando contra a parede de pedra. O impacto ecoou pela trilha, e o agressor soltou um gemido de dor. Mas o segundo logo investiu, a lâmina brilhando perto demais de Helena. Instintivamente, Gabriel puxou-a para si, o corpo colado ao dela por um instante eletrizante. Helena sentiu o calor dele, o cheiro de sal e suor, e por um segundo esqueceu o perigo. Mas a realidade voltou quando a faca passou rente ao seu braço, rasgando a manga da blusa de seda. Gabriel! Ela gritou, a voz misto de medo e raiva. Ele segurou o pulso do agressor e torceu com força, fazendo a arma cair. O homem urrou, recuando. Vão embora! Rugiu Gabriel, ofegante. Essa é a última chance. Os dois homens, percebendo que haviam subestimado o guia, recuaram lentamente. Antes de desaparecerem na trilha, o mais baixo apontou para Helena. Isso ainda não acabou, princesinha. Você e sua família vão pagar. Helena ficou imóvel, o peito arfando. O silêncio voltou a dominar a trilha, interrompido apenas pela respiração acelerada dos dois. Gabriel ainda estava próximo demais, os olhos fixos nela. Você está bem? Perguntou, a voz mais suave agora. Eu, sim, respondeu, hesitante, tentando ignorar o tremor nas mãos. Ele ergueu a manga rasgada, revelando um corte superficial no braço dela. Helena tentou se afastar, mas ele segurou seu pulso com firmeza. Não se mexa. O tom não era de ordem arrogante, mas de cuidado. É só um arranhão, mas precisa ser limpo. O toque dele era firme, mas surpreendentemente delicado. Helena desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade da proximidade. Eu não estou acostumada, isso. A se machucar? A depender de alguém. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Gabriel arqueou uma sobrancelha, intrigado. Talvez seja hora de aprender. Helena sentiu o rosto corar. Estava acostumada a homens que a bajulavam, que a tratavam como troféu. Mas aquele guia simples, rude e direto, fazia seu coração disparar de uma forma inexplicável. Você fala demais, retrucou, tentando recuperar a postura. E você é teimosa demais. Ele sorriu de canto. Combinação perigosa. Por um instante, o silêncio entre eles se transformou em algo mais denso. Helena percebeu os olhos de Gabriel fixos nos dela, como se pudesse atravessar todas as camadas de orgulho e arrogância que construíra ao longo da vida. O coração dela acelerou ainda mais, e por um momento, teve medo de que ele pudesse ouvir. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, um som distante os fez virar ao mesmo tempo. Passos ecoavam na trilha. Helena arregalou os olhos. Eles voltaram? Não. Gabriel franziu o senho. Esses passos são muitos. De repente, mais de meia dúzia de pessoas surgiu na entrada da trilha. Mas não eram os mesmos agressores. Eram homens de terno, seguranças particulares enviados pelo pai de Helena. O líder avançou, olhando Gabriel de cima a baixo com desprezo. Senhorita Monteiro, graças a Deus encontramos a senhorita. O seu pai está furioso. Helena piscou, atônita. Parte dela sentiu alívio,
mas outra parte, se incomodou com o olhar arrogante que os homens lançavam a Gabriel. Eu estava cuidando dela, disse Gabriel, firme. O segurança riu. Um guia barato cuidando da herdeira dos Monteiro? Não me faça rir. Helena abriu a boca para responder, mas hesitou. O orgulho e a presença sufocante da família sempre a fizeram se calar nessas situações. Só que agora, com Gabriel a seu lado, o peso das palavras não ditas a esmagava ainda mais. Gabriel, por outro lado, não recuou. Se não fosse por mim, ela não estaria aqui agora. Lembre-se disso antes de falar comigo desse jeito. Os seguranças se entreolharam, surpresos com a ousadia. Helena prendeu a respiração, sentindo uma estranha mistura de medo e admiração. O líder se aproximou dela. Seu pai quer a senhorita no hotel imediatamente. Temos ordens de levá-la. Helena engoliu em seco. O coração ainda pulsava forte, dividida entre o dever com a família e a estranha, arrebatadora sensação de estar segura apenas quando Gabriel estava por perto. Ela olhou para ele, os olhos se encontrando em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não queria seguir cegamente as ordens do pai. Mas antes que pudesse decidir, Gabriel falou, a voz firme e inesperadamente desafiadora. Ela só vai se quiser. Helena nunca havia sentido tanta pressão nos ombros. O vento forte que vinha do mar parecia empurrá-la de volta ao velho papel de filha obediente. Os seguranças esperavam, impacientes, como se já estivessem acostumados a dar ordens em seu lugar. Gabriel, por outro lado, permanecia firme, braços cruzados, o olhar desafiador cravado nos homens. Vamos, senhorita, insistiu o líder, tentando puxá-la pelo braço. Antes que pudesse reagir, Gabriel segurou o punho do segurança com força. Eu disse que ela só vai se quiser. Os olhos dos dois se encontraram em um duelo silencioso. Helena prendeu a respiração. Jamais alguém havia ousado enfrentar os homens de seu pai. Aquilo era impensável, e perigosamente emocionante. Solte-o, Gabriel, disse Helena, a voz firme, mas o coração em turbilhão. Ele a olhou, e por um instante, parecia querer lutar contra o mundo inteiro por ela. Mas, relutante, afrouxou os dedos. Tudo bem. Mas lembre-se, Helena, você não é prisioneira de ninguém. Aquelas palavras ecoaram dentro dela. Não era apenas um conselho. Era quase uma revelação. No caminho de volta, os seguranças formavam uma barreira em torno de Helena. Gabriel ficou para trás, mas os olhos dela buscavam os dele a cada curva da trilha. Em silêncio, trocavam mensagens invisíveis, um pedido de socorro, uma promessa de liberdade. Quando chegaram ao hotel, a atmosfera era sufocante. O saguão luxuoso, com seus lustres de cristal e mármore importado, parecia uma prisão dourada. E lá estava ele, Augusto Monteiro, o patriarca. Imponente, de terno impecável, expressão severa e olhos frios como aço. Helena, disse ele, sem se levantar do sofá. Sabe quantos telefonemas eu recebi hoje? Sabe quantas manchetes me ligaram, especulando sobre a herdeira perdida nas trilhas de pescadores? Helena sentiu o estômago revirar. A cada palavra do pai, sua independência diminuía. Eu só queria caminhar um pouco, conhecer a cidade. Conhecer a cidade? Ele riu, sarcástico. Isso não é papel de uma Monteiro. Seu lugar é na empresa, ao meu lado, aprendendo a cuidar do império que construí. Não se misturando com gente que não tem nada a perder. Gabriel, que permanecia à entrada, ouviu cada palavra. O desprezo do empresário por gente que não tem nada queimava como ferro em brasa. Pai, Helena tentou argumentar. Eu não sou uma criança. Posso tomar minhas próprias decisões. A sala ficou em silêncio. Augusto a encarou como se tivesse ouvido uma blasfêmia. Não repita isso. Você não tem escolhas. Você é minha filha. Helena sentiu o sangue ferver. O coração, no entanto, não batia apenas de raiva, mas também da lembrança do olhar de Gabriel, firme, cheio de coragem. Pela primeira vez, ela ousou levantar a voz contra o pai. E se eu não quiser ser só a sua herdeira? A pergunta pairou no ar como um raio. Augusto ficou imóvel por alguns segundos, depois ergueu-se lentamente. Cuidado, Helena. Você não sabe o peso das palavras que pronuncia. Antes que pudesse continuar, Gabriel se aproximou um passo, ousado. Talvez ela saiba sim. Todos os olhos se voltaram para ele. Augusto estreitou o olhar, examinando-o de cima a baixo. Quem é você? O homem que salvou a sua filha. 2 vezes hoje. Gabriel falou firme, sem desviar os olhos. Talvez o senhor devesse agradecer.
O silêncio que se seguiu foi sufocante. Helena sentiu as pernas tremerem. Jamais alguém havia falado com Augusto Monteiro daquele jeito. Helena, disse o pai, ignorando Gabriel. Suba para o quarto. Agora. Ela hesitou, o coração dividido. O olhar de Gabriel a prendia no lugar, como uma âncora. Era como se dissesse, sem palavras, não obedeça, lute. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, Augusto fez um gesto rápido para os seguranças. Tire esse insolente daqui. 2 homens avançaram sobre Gabriel, que não resistiu, mas manteve a cabeça erguida. Helena deu um passo à frente, assustada. Não. Não façam isso. O pai a segurou pelo braço. Basta, Helena. Ele não é nada. Mas naquele instante, olhando Gabriel sendo arrastado pelo saguão, ela sentiu o coração se partir. Não era apenas um guia qualquer. Ele era o único que, em tão pouco tempo, havia feito com que ela se sentisse viva. Os seguranças empurraram Gabriel para fora do hotel. Antes de desaparecer pelas portas de vidro, ele lançou um último olhar para Helena. Não havia medo em seus olhos, apenas um aviso silencioso: isso não acabou. Helena ficou paralisada, lágrimas ardendo em seus olhos. Sabia que o pai não permitiria que voltasse a vê-lo. Mas o que fazer quando a única pessoa capaz de libertá-la do mundo sufocante em que vivia era justamente aquele homem humilde que ela deveria desprezar? Mais tarde, já em seu quarto luxuoso, Helena caminhava de um lado para o outro, incapaz de se acalmar. O silêncio da suíte contrastava com o barulho dentro dela. Pela primeira vez, duvidava do futuro planejado por seu pai. Pela primeira vez, pensava seriamente em desobedecer. A noite caía sobre a cidade, e Helena observava o horizonte pela varanda. As luzes piscavam ao longe, o mar rugia como testemunha silenciosa. E no fundo de sua alma, ela sabia. Não importava o quanto tentassem separá-los, algo a puxava irresistivelmente de volta para Gabriel. Quando finalmente fechou os olhos, jurando que no dia seguinte iria encontrá-lo de novo, a campainha do quarto tocou. Helena foi até a porta, desconfiada. Ao abrir, encontrou um envelope deixado no chão. Suas mãos tremeram ao rasgar o lacre. Dentro, apenas uma folha, escrita em letras firmes. Se quiser descobrir a verdade sobre sua família, me encontre amanhã ao nascer do sol. No cais dos pescadores. Venha sozinha. Helena arregalou os olhos. A noite foi insuportável. Helena rolava na cama, o bilhete repousando sobre a mesa de cabeceira como se tivesse vida própria. As palavras ardiam em sua mente: descobrir a verdade sobre sua família. Que verdade poderia ser essa? Desde pequena, seu pai lhe dizia que os Monteiro eram intocáveis, símbolos de honra e sucesso. Mas algo naquela mensagem a corroía. Quando as primeiras luzes da madrugada tingiram o céu de dourado, Helena já estava pronta. Vestiu uma calça simples, prendeu o cabelo em um coque e saiu silenciosa, sem chamar a atenção dos seguranças que dormiam espalhados pelos corredores do hotel. O cais dos pescadores estava quase deserto. O cheiro de sal e peixe fresco impregnava o ar. Helena caminhava com passos rápidos, o coração martelando. A cada som, sentia a espinha gelar. De repente, uma voz familiar quebrou o silêncio. Eu sabia que você viria. Helena se virou bruscamente. E lá estava ele, Gabriel. Sujo de areia, com a camisa amassada, mas com aquele olhar firme que a deixava sem ar. Foi você quem deixou o bilhete? Ela perguntou, incrédula. Ele negou com a cabeça. Não. Mas sabia que não resistiria a vir. Helena franziu o senho. Então por que está aqui? Porque desconfio que esse bilhete não é um convite inocente. Antes que pudesse responder, passos ecoaram. Um homem idoso, com barba grisalha e roupas gastas, aproximou-se lentamente. Seus olhos tinham algo de familiar. Helena Monteiro, disse ele, com a voz rouca. Você não me conhece, mas eu conheci sua mãe. Helena sentiu o coração parar por um segundo. Sua mãe havia morrido quando ela ainda era criança. Augusto raramente falava dela, e sempre de forma superficial, como se fosse apenas um detalhe inconveniente em sua trajetória. Quem é você? Ela exigiu. O homem respirou fundo. Meu nome é Antônio Duarte. Eu trabalhei para sua família há muitos anos. Até que seu pai me destruiu. Helena empalideceu. O que está dizendo? Estou dizendo que seu pai não é o herói que você pensa. Ele construiu esse império às custas de sangue, suor e mentiras. E a sua mãe morreu porque descobriu demais. As palavras ecoaram como trovões dentro dela. Helena cambaleou, segurando-se na madeira do cais.
Isso é mentira. Gritou, mas sua voz falhou. Gabriel se aproximou, colocando-se discretamente ao lado dela. Tem provas do que está dizendo? Perguntou ele, cauteloso. Antônio tirou um envelope amarelado do bolso e entregou a Gabriel. Aqui estão. Documentos, cartas, registros. Sua mãe sabia que seria silenciada. Mas deixou isso para alguém de confiança. Helena observava em choque. O mundo em que crescerá parecia desmoronar diante de si. Tudo o que acreditava, cada palavra do pai, estaria baseado em engano? Por que me contar isso agora? Sussurrou. Antônio suspirou, olhando para o horizonte onde o sol começava a nascer. Por que você é diferente? Porque talvez ainda haja esperança de reparar os erros dos Monteiro. Helena sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Mas antes que pudesse reagir, um barulho de motor cortou o ar. Uma caminhonete preta surgiu na ponta do cais, e homens armados desceram rapidamente. Eles nos acharam. Gritou Antônio, empalidecendo. Gabriel agarrou a mão de Helena. Corre. Os três dispararam pelo cais. Helena mal conseguia respirar, o coração martelando no peito. O envelope apertado nas mãos de Gabriel parecia pesar toneladas. Não podemos deixá-los pegar isso. Ele gritou. Atrás, os homens se aproximavam rapidamente. O som de tiros ecoou, fazendo as gaivotas levantarem voo em desespero. Helena gritou, sentindo o vento das balas cortando o ar perto demais. Correram até o fim do cais, mas ali não havia saída. Apenas o mar, agitado pelas primeiras luzes do dia. Antônio parou, ofegante. Eu vou segurá-los. Disse, com a voz trêmula, mas decidida. Está louco? Helena gritou. Vá. Salvem a verdade. Sem dar tempo para discussão, Antônio se virou e avançou contra os homens, tentando atrasá-los. Gabriel puxou Helena pela cintura, e antes que ela pudesse protestar, os dois saltaram juntos do cais, mergulhando nas águas geladas. Helena engoliu o grito, o corpo tomado pelo choque da queda. Gabriel a segurava firme, mantendo-a à tona enquanto nadavam para longe. Quando finalmente chegaram à margem, ambos estavam exaustos, encharcados e ofegantes. Helena tremia, não apenas pelo frio, mas pelo turbilhão de emoções. Ele ficou para trás, murmurou, soluçando. Ele fez a escolha dele, respondeu Gabriel, a voz grave e dolorida. Agora depende de nós. Helena olhou para ele, os olhos marejados. Pela primeira vez, viu a força daquele homem não como uma afronta, mas como um farol. Sentiu uma onda de gratidão e algo mais, algo que queimava em seu peito. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Gabriel abriu o envelope e retirou os papéis. Seu rosto ficou sério. Helena, você precisa se preparar. O que está escrito aqui pode mudar tudo o que você pensa sobre a sua família. Ela prendeu a respiração, os olhos fixos nele. Me diga. O que está aí? Gabriel hesitou, encarando-a com intensidade. E então, com a voz baixa, disse. O nome do homem responsável pela morte da sua mãe. O vento frio da manhã castigava o corpo encharcado de Helena. Ainda sentia o sal arder nos lábios e o coração bater descompassado, não apenas pelo mergulho forçado, mas pelo terror das últimas palavras de Gabriel. Quem foi? Ela insistiu, os olhos suplicantes. Quem matou minha mãe? Gabriel hesitou. As páginas amareladas tremiam em suas mãos. Ele sabia que, a partir do momento em que pronunciasse aquele nome, nada seria como antes. Finalmente respirou fundo e entregou-lhe a folha principal. Leia você mesma. As mãos de Helena tremiam ao segurar o papel. Os olhos percorreram as linhas escritas com a caligrafia firme de sua mãe. Cada palavra parecia um punhal. Se algo me acontecer, procure Antônio Duarte. Ele sabe a verdade. Não confie em Augusto. Ele não é apenas meu marido. Ele é o homem que pode destruir tudo. O sangue gelou em suas veias. As letras dançavam diante de seus olhos. Não, não pode ser. Gabriel a segurou pelos ombros. Helena, me ouça. Nem tudo pode estar escrito aqui. Talvez haja mais por trás disso. Mas uma coisa é certa, seu pai está envolvido. Ela se afastou bruscamente, as lágrimas queimando no rosto. Está dizendo que meu pai, meu próprio pai, matou minha mãe? A voz dela ecoou pela praia deserta, carregada de dor e incredulidade. Gabriel se aproximou, mas ela recuou, como se o contato dele fosse perigoso demais naquele momento. Eu não disse isso, respondeu, firme, mas a voz carregada de compaixão. Estou dizendo que ele pode estar envolvido.
E que você precisa de coragem para descobrir até onde vai a verdade. Helena apertou o papel contra o peito, como se quisesse rasgá-lo. O mundo em que crescerá desmoronava. O pai, o herói de sua infância, agora surgia diante dela como um possível vilão. Ela cambaleou, as pernas trêmulas. Gabriel, num impulso, a segurou antes que caísse. O toque dele, quente apesar das roupas molhadas, foi a única âncora que a impediu de se perder. Eu não posso acreditar nisso, murmurou, a voz quebrada. Meu pai pode ser duro, pode ser frio, mas assassino? Helena, Gabriel sussurrou, o olhar fixo no dela. Às vezes, as pessoas mais poderosas escondem os segredos mais sombrios. O silêncio que se seguiu foi denso. O coração dela batia tão rápido que parecia ecoar no peito dele também. Pela primeira vez, não havia distância entre os dois. Apenas dor compartilhada, medo, e uma estranha e irresistível atração. Helena ergueu os olhos, marejados, e encontrou o olhar intenso de Gabriel. Por um instante, o mundo parou. Ele ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto. Ela não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos, como se finalmente tivesse encontrado um refúgio. Mas o momento foi interrompido pelo som de sirenes ao longe. Gabriel imediatamente a afastou, atento. Eles nos rastrearam. Não podemos ficar aqui. Helena piscou, confusa. Quem? Se o seu pai tem homens armados atrás de nós, vai usar a polícia também. Para ele, somos apenas um problema a ser eliminado. Ela sentiu o coração se apertar ainda mais. Então para onde vamos? Gabriel respirou fundo, olhando para o horizonte. Conheço alguém que pode nos ajudar. Mas precisamos sumir da vista de todos por enquanto. Ele a puxou pela mão, e correram pela areia molhada, entrando em uma trilha escondida por arbustos. O caminho era estreito, cercado por vegetação densa. Helena tropeçava, mas Gabriel a sustentava com firmeza, sem largar sua mão em nenhum momento. Cada passo a afastava mais da vida luxuosa que conhecia. E, paradoxalmente, cada passo a aproximava mais dele. Depois de uma longa caminhada, chegaram a uma cabana simples, de madeira gasta pelo tempo. Gabriel bateu na porta com um código de toques rápidos. Um homem robusto, de olhar desconfiado, abriu. Você outra vez, Gabriel? Perguntou, mas logo os olhos se fixaram em Helena. Quem é ela? Alguém que precisa de proteção, respondeu Gabriel. É uma longa história. O homem franziu o senho, mas abriu caminho. Entrem antes que alguém os veja. Dentro, o ambiente era humilde, mas acolhedor. Helena sentou-se em uma cadeira de madeira, ainda em choque, enquanto Gabriel guardava os documentos em uma sacola. Quem é esse homem? Ela perguntou, em voz baixa. Se chama João. Um amigo da minha família. Eu confio nele. Helena respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas a única coisa que conseguia era sentir o peso do olhar de Gabriel sobre si. Havia algo nele que a desarmava completamente. Por que está me ajudando? Ela perguntou de repente. Você não me conhece. Não ganha nada com isso. Gabriel ficou em silêncio por um instante, depois se aproximou devagar. Talvez porque eu veja nos seus olhos a mesma prisão que existe nos meus. E talvez porque eu não consiga mais ficar longe de você. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. O coração disparou. Estava prestes a responder quando um estrondo sacudiu a porta da cabana. Abram. Polícia. Helena gelou. João se levantou de um salto, Gabriel se colocou diante dela instintivamente. A batida se repetiu, mais forte. Em nome da lei, abram essa porta agora. Helena olhou para Gabriel, desesperada. Ele segurou sua mão com força. Confia em mim? Ela assentiu, sem pensar. Então corra quando eu mandar. E antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada, revelando homens uniformizados e armados. O estrondo da porta ecoou como um trovão dentro da cabana. Fragmentos de madeira voaram pelo ar enquanto homens armados avançavam, lanternas e vozes em uníssono. Polícia! Ninguém se mexe. Helena ofegou, o coração acelerado. João ergueu as mãos, instintivamente. Gabriel, por outro lado, não se moveu. Os olhos dele estavam fixos nos uniformes, atentos a cada detalhe. Algo não cheirava bem. Fiquem onde estão. Ordenou um dos policiais. Gabriel deu um passo à frente, protegendo Helena com o corpo. Se fossem realmente policiais, não precisariam esconder os rostos. Helena regalou os olhos ao notar que os homens usavam capuzes sob os bonés. O distintivo, preso ao peito, parecia grosseiramente falso.
Eles não são policiais, murmurou, horrorizada. Antes que pudesse pensar, um dos falsos agentes avançou. Gabriel reagiu rápido, empurrando Helena para trás. O soco certeiro atingiu o homem mascarado, que caiu com um grunhido. João agarrou um pedaço de madeira e o usou como arma improvisada. O caos se instalou. Helena sentia o corpo tremer, mas não conseguia tirar os olhos de Gabriel, que lutava com destreza. Ele parecia conhecer cada movimento dos inimigos, desviando, contra-atacando, sempre mantendo-a em seu campo de visão. Helena! Gritou, em meio à confusão. A janela! Agora! Ela correu até o fundo da cabana, abrindo a veneziana de madeira. O vento frio da noite entrou em rajadas. Gabriel a alcançou, puxando-a pela cintura. Pule! O quê? Ela exclamou, assustada. Pule, confia em mim. Sem tempo para discutir, Gabriel a empurrou suavemente pela janela, antes de passar atrás dela. Caíram no chão de terra batida, atrás da cabana. Os falsos policiais gritavam lá dentro, tentando alcançá-los. Por aqui. Gabriel apontou para a mata fechada. Correram entre galhos e raízes, os sons da perseguição ecoando atrás deles. Helena tropeçava, mas Gabriel sempre a segurava antes da queda. A respiração dela estava descompassada, mas algo a fazia continuar, a mão dele, firme, não soltando a dela em nenhum momento. Após vários minutos, encontraram uma clareira. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Helena caiu de joelhos, exausta. Eu, não consigo mais. Gabriel se agachou diante dela, segurando-lhe o rosto entre as mãos. Os olhos dele ardiam de intensidade. Você consegue. Olha para mim. Helena ergueu os olhos, e naquele instante, esqueceu do cansaço, do medo, do mundo. Havia apenas ele. O coração dela disparou ao sentir a respiração quente de Gabriel tão próxima. Por um segundo, a distância entre seus lábios parecia prestes a desaparecer. Mas o som de passos pesados os arrancou do transe. Os homens ainda os perseguiam. Gabriel xingou baixo. Precisamos despistá-los. Ele a ajudou a levantar-se e a guiou até uma trilha estreita que descia em direção ao rio. O som da água corrente ficou mais forte a cada passo. Vai ter que confiar em mim de novo, disse, com um meio sorriso, mesmo em meio ao perigo. Isso está virando um péssimo hábito, ela retrucou, mas a voz carregava uma pontinha de nervosismo misturada com excitação. Chegaram à beira do rio. A corrente era forte, escura sob a luz da lua. Helena recuou. Não. Eu não consigo atravessar isso. Consegue sim. Eu estarei com você. Sem dar tempo para mais protestos, Gabriel a puxou contra o peito. Helena sentiu o calor dele, a força, e antes que pudesse raciocinar, os dois mergulharam juntos nas águas turbulentas. A corrente os arrastou com violência. Helena engoliu água, lutando para manter a cabeça erguida, mas Gabriel a sustentava com firmeza. Nadaram até alcançarem a outra margem, onde finalmente conseguiram se arrastar para fora, exaustos e encharcados. Helena caiu sobre a grama molhada, respirando com dificuldade. Você é louco, completamente louco. Disse, entre risos nervosos e lágrimas. Talvez, respondeu Gabriel, arfando. Mas você está viva, não está? Ela o encarou, os cabelos molhados colados ao rosto. Por um instante, esqueceu o medo. A adrenalina fazia seu corpo inteiro vibrar, e os olhos dele, fixos nos dela, a atraíam como um imã irresistível. O silêncio entre os dois se estendeu. Gabriel aproximou-se lentamente, o rosto a centímetros do dela. O coração de Helena parecia querer explodir. Pela primeira vez, não havia orgulho, não havia status, apenas a mulher e o homem diante dela, unidos pelo perigo e pela intensidade do momento. Os lábios quase se tocaram. Helena fechou os olhos, rendida. Mas então, um disparo cortou a noite. A bala atingiu o tronco da árvore bem ao lado deles, fazendo lascas voarem. Helena gritou, e Gabriel a puxou de volta para o chão. Eles nos alcançaram, murmurou ele, os olhos cheios de determinação. O estampido ecoou na mata, e o coração de Helena pareceu saltar do peito. Gabriel a puxou para trás de uma árvore grossa, cobrindo-a com o próprio corpo. Outro disparo cortou o ar, atingindo o chão a poucos centímetros deles. Estão cada vez mais perto, Gabriel murmurou, avaliando a direção dos tiros. Helena tremia. O frio da roupa encharcada misturava-se ao calor da adrenalina. Nunca se sentirá tão vulnerável, tão exposta, e, ao mesmo tempo, nunca confiara tanto em alguém como naquele instante.
O que vamos fazer? Sussurrou, a voz embargada. Gabriel olhou fundo em seus olhos. Havia firmeza naqueles traços, mas também algo que a desarmava por completo. Sobreviver. Juntos. As palavras ecoaram no coração dela. Juntos. Como se aquele laço já existisse, indestrutível, mesmo que mal tivesse começado. De repente, passos pesados quebraram os galhos ao redor. Luzes de lanternas varriam a mata. Vozes roucas gritavam. Eles não podem ter ido longe. Procurem. Gabriel fechou os olhos por um instante, respirando fundo, e então tomou uma decisão. Segurou o rosto de Helena com ambas as mãos. Ouça, pode ser que a gente não tenha outra chance. Preciso que saiba, desde o momento em que olhei nos seus olhos, não consegui mais parar de pensar em você. Helena ofegou, sentindo o mundo parar. O tempo parecia suspenso, mesmo com os tiros ainda ecoando ao longe. Gabriel. E então, antes que pudesse raciocinar, ele a beijou. Foi um beijo urgente, intenso, cheio da fúria de quem sabe que pode não haver amanhã. Helena correspondeu sem hesitar, como se tivesse esperado aquele instante desde sempre. Seus dedos se entrelaçaram nos cabelos molhados dele, enquanto o calor do contato afastava por um momento todo o medo. Mas o som de passos próximos os obrigou a se separar bruscamente. Gabriel encostou a testa na dela, ainda ofegante. Depois continuamos isso. Agora, corra. Ele a puxou pela mão, e os dois dispararam pela mata. As lanternas se aproximavam, os tiros ressoavam, mas a determinação os mantinha firmes. Chegaram a uma encosta íngreme. O rio que haviam cruzado serpenteava metros abaixo. Helena empalideceu. Não dá para descer. Vamos morrer. Não se ficarmos parados aqui, Gabriel respondeu, avaliando o terreno. Sem pensar duas vezes, amarrou uma corda improvisada com galhos e o casaco rasgado, prendendo-a em uma raiz exposta. Eu vou primeiro. Depois te ajudo a descer. Ele se lançou pela encosta com destreza, descendo alguns metros até encontrar apoio seguro. Agora você, Helena. Ela hesitou, o coração acelerado. Mas o olhar dele, firme e protetor, deu-lhe coragem. Segurou a corda e começou a descer, as mãos queimando, os pés escorregando nas pedras. Gabriel estendeu o braço e a puxou para junto dele, colando-a contra o peito. Viu? Eu disse que não deixaria você cair. Os olhos dela marejaram. Pela primeira vez, sentia que alguém realmente estava disposto a arriscar tudo por ela. Não por dinheiro, não por status, mas simplesmente por ela. O som de vozes acima os fez despertar do momento. Os capangas estavam na beira da encosta, lanternas apontadas para baixo. Aí estão eles. Mais disparos. As balas ricocheteavam nas pedras. Gabriel puxou Helena pela mão e continuou descendo, até alcançarem a margem do rio. O barulho da corrente era ensurdecedor. Helena respirou fundo, ainda em choque. Vamos nadar de novo? Não. Desta vez, vamos usar a corrente a nosso favor. Ele encontrou um tronco caído e o empurrou para a água. Sobe. Vai nos levar para longe daqui. Ela obedeceu, ainda trêmula, e Gabriel subiu logo atrás, abraçando-a com força para mantê-la firme. O tronco avançou pela correnteza, afastando-os dos perseguidores. Por minutos intermináveis, o rio os carregou. Helena fechou os olhos, encostando a cabeça no ombro dele. Nunca pensei que fosse confiar tanto em alguém. E nunca pensei que fosse arriscar a vida por uma mulher como você. Ele sorriu de canto. Acho que estamos empatados. O coração dela bateu ainda mais rápido. Havia algo nos olhos dele que a fazia acreditar que, por mais que o mundo os quisesse separar, havia uma força maior os empurrando para juntos. O rio os levou até uma parte mais calma, onde puderam sair pela margem. Exaustos, caíram na grama úmida, respirando com dificuldade. Helena virou o rosto para ele. Você salvou minha vida outra vez. E vou continuar salvando quantas vezes for preciso. A voz dele saiu baixa, mas carregada de convicção. Ela se aproximou devagar, até que seus rostos ficaram a centímetros. O beijo de antes parecia ter acendido algo impossível de apagar. Estavam prestes a se render de novo quando um som metálico os congelou. Um clique inconfundível. O engatilhar de uma arma. Bonita cena de amor, disse uma voz fria atrás deles. Pena que termina aqui. Helena e Gabriel se viraram devagar. À sua frente, um homem alto, de terno escuro, apontava uma pistola diretamente para eles. O reflexo da lua iluminava o rosto marcado por cicatrizes. Era o mesmo capanga que Helena vira anos antes, nas sombras da mansão de seu pai.
O frio da madrugada cortava a pele de Helena como lâminas finas. O capanga de terno escuro permanecia imóvel a poucos metros, a pistola firme apontada para eles. Gabriel protegeu Helena com o corpo, os olhos fixos no inimigo, calculando cada movimento. Quem é você? Perguntou, a voz firme, tentando ganhar tempo. Não importa, respondeu o homem, a voz rouca. Só sei que o seu pai me contratou para garantir que ninguém descubra os segredos dele. O sangue de Helena gelou. Segredos? Mais do que ela já suspeitava? O coração acelerou, e o pânico ameaçava dominá-la. Segredos do meu pai? Murmurou, trêmula. O que vocês estão escondendo? Vocês vão descobrir, da maneira mais dolorosa possível, disse o homem, avançando lentamente. Gabriel agarrou o tronco de árvore caído e o empurrou levemente, preparando-se para a defesa. Eu não vou deixar que machuque ela. Nem um arranhão. O capanga sorriu, um sorriso frio e cruel. Tente impedir. Antes que pudesse reagir, o homem ergueu a arma. Um disparo ecoou. Gabriel puxou Helena para trás, sentindo a bala rasgar a grama perto deles. Outro disparo. O coração de Helena parecia saltar do peito. Ela queria correr, gritar, mas estava presa ao olhar intenso de Gabriel. Agora! Gritou ele, empurrando-a para a lateral do tronco. A luta se iniciou. Gabriel atacou com precisão, desviando-se dos tiros, golpeando o homem com socos certeiros e usando a força da correnteza para desequilibrá-lo. Helena se abaixou, tentando se proteger, mas os olhos não se desgrudavam do confronto. Cada movimento de Gabriel parecia coreografado, perfeito. Enquanto a batalha se desenrolava, Helena percebeu algo. Nos papéis que Gabriel guardava com firmeza, uma carta caiu, molhada mas legível. Ela a pegou rapidamente, a mão trêmula. Se minha morte acontecer, Augusto será o responsável. Ele não suporta que ninguém descubra minha verdade. Era a carta de sua mãe. Helena sentiu uma dor aguda no peito. Seu pai, Augusto Monteiro, o homem que sempre idolatrara, tinha sido responsável por toda a tragédia que assolara sua vida. Gabriel, sussurrou, quase em choque. É meu pai. Ele. Gabriel desviou um golpe do capanga, girando o tronco para proteger Helena, e ouviu suas palavras. A fúria que cresceu nele foi imediata. Vamos acabar com isso agora, disse, determinado. Usando a correnteza do rio, Gabriel conseguiu desequilibrar o capanga, que caiu parcialmente na água. Ele o imobilizou, segurando o braço com força, sem deixar que a arma fosse usada novamente. Helena se aproximou, o coração acelerado, lágrimas nos olhos. É isso, murmurou ela, olhando para o corpo do homem caído. Não podemos deixar ele voltar. Gabriel assentiu, respirando fundo. Vamos garantir que ninguém mais tente nos separar. Eles se abraçaram rapidamente, o calor do corpo de Gabriel envolvendo Helena. O beijo que antes fora interrompido agora parecia inevitável. Mas o toque foi interrompido novamente, desta vez pelo som distante de veículos se aproximando. Luzes fortes cortavam a escuridão da mata. Não podemos ficar aqui, disse Gabriel, soltando-a. Ele vai enviar mais pessoas. Helena engoliu em seco, o corpo ainda tremendo. Mas no fundo, algo havia mudado. Não havia mais medo de estar com Gabriel, apenas a certeza de que queria enfrentar o mundo ao lado dele. Para onde vamos agora? Perguntou, tentando manter a calma. Gabriel apontou para a margem do rio, onde uma pequena embarcação de pesca estava escondida entre juncos. Vamos usar isso. E depois, você vai conhecer alguém que sabe tudo sobre a verdade do seu pai. Helena respirou fundo, tentando aceitar o turbilhão de emoções. Medo, raiva, amor e uma curiosidade intensa. A carta de sua mãe queimava em suas mãos, revelando a extensão da mentira que Augusto construiu ao longo dos anos. Gabriel, murmurou ela, olhando para ele, a voz baixa. Eu confio em você. E eu nunca vou te decepcionar, respondeu, segurando-a firme, os olhos refletindo tanto perigo quanto promessa. Enquanto subiam na embarcação, Helena sentiu o sol começar a nascer, tingindo o rio com tons de ouro. Por um instante, a beleza do mundo contrastava com o caos que ainda os perseguia. Mas, ao lado de Gabriel, ela sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. O motor roncou, e a embarcação começou a se afastar lentamente da margem. Mas ao olhar para trás, Helena viu a sombra de homens armados observando o rio, prontos para persegui-los. Eles vão nos seguir, disse ela, apreensiva. Que venham, respondeu Gabriel, apertando a mão dela. Porque dessa vez, não estamos correndo sozinhos.
O que nenhum deles sabia era que, naquela manhã, Augusto Monteiro já estava a caminho, determinado a impedir que a filha descobrisse toda a verdade, e que Gabriel se tornasse alguém importante demais para simplesmente ser ignorado. O rio refletia os primeiros raios do sol quando a pequena embarcação de pesca avançava lentamente entre as águas calmas. Helena ainda segurava a carta da mãe, o papel molhado mas intacto, enquanto Gabriel mantinha a mão firme sobre a dela, oferecendo segurança e conforto. "Onde estamos indo?" perguntou ela, a voz baixa. "Para alguém que pode nos ajudar a descobrir toda a verdade sobre seu pai", respondeu ele, o olhar atento ao redor. "Mas prepare-se, Helena. Nem tudo que vamos encontrar será fácil de encarar." O motor roncou mais alto quando avistaram uma pequena cabana isolada na margem oposta. Um homem de cabelos grisalhos e olhar firme os aguardava, acenando discretamente. Era Antônio Duarte, a mesma figura que havia fornecido os primeiros documentos sobre a morte da mãe de Helena. "Chegaram a tempo", disse ele, com a voz rouca, mas carregada de autoridade. "Augusto já sabe que vocês estão investigando. Ele enviará homens atrás de vocês a qualquer momento." Helena respirou fundo, o medo se misturando com determinação. A raiva contra o pai crescia a cada instante. "Eu quero saber tudo. Cada mentira, cada segredo." Antônio assentiu. "Precisamos começar pelo que você ainda não sabe. Augusto Monteiro nunca foi apenas um empresário implacável. Ele se manteve no poder manipulando pessoas e destruindo qualquer um que ameaçasse seu império, inclusive sua mãe." Helena fechou os olhos. Cada palavra parecia rasgar seu coração. "Então minha mãe", sua voz falhou. "Ela não morreu por acidente." Gabriel apertou sua mão, firme, como se tentasse passar força para ela. "Vamos descobrir tudo juntos." Antônio entregou um envelope maior, cheio de documentos e fotos antigas. "Aqui está o registro de todas as contas, pagamentos secretos, contratos que provam que Augusto ordenou o assassinato de sua mãe. E há mais, ele pretende manipular você para assumir a empresa, para que ninguém descubra a verdade completa." Helena folheou os papéis, cada folha trazendo uma mistura de choque e indignação. Seu mundo desmoronava, mas algo dentro dela gritava por justiça. "Então precisamos enfrentá-lo", disse ela, a voz carregada de firmeza. Gabriel assentiu. "E vamos. Mas não agora. Ele tem homens em toda parte. Precisamos de um plano." Enquanto discutiam estratégias, o som de motores pesados cortou o ar. Helena olhou pela janela e viu várias embarcações se aproximando. "Augusto veio pessoalmente", murmurou Antônio, tenso. Gabriel se posicionou à frente de Helena, os olhos fixos nas sombras que se aproximavam. Parece que o jogo começou. A primeira embarcação encostou na margem. Um homem alto, elegante, vestindo terno escuro, saiu com passos firmes. A luz do sol revelou seu rosto com precisão. Augusto Monteiro. Helena ficou paralisada, incapaz de olhar para outro lado. "Minha filha", disse ele, a voz baixa e controlada. "Vejo que está se envolvendo com pessoas perigosas." Helena o encarou, com os olhos ardendo de raiva. "Você matou minha mãe", gritou, a voz atravessando a margem do rio. "E quase destruiu minha vida." Augusto deu um passo à frente, o sorriso gelado nos lábios. "Isso é uma acusação séria, Helena. Você acha que sabe a verdade inteira?" disse ele, aproximando-se com arrogância. "Mas a vida é feita de escolhas, e você escolheu o lado errado." Gabriel se colocou à frente dela, firme. "Você não vai tocar nela. Nem um dedo." Os olhos de Augusto se estreitaram. "Gabriel, eu esperava que você fosse um incômodo, mas parece que é mais teimoso do que imaginei." Helena sentiu o corpo de Gabriel tenso. Cada músculo dele parecia pronto para reagir, mas ele segurava a própria fúria para protegê-la. "Pai", ela disse, a voz baixa, mas carregada de desafio. "Eu não sou sua propriedade. E não vou permitir que você continue mentindo, manipulando e matando para manter sua imagem de império." Augusto riu, um som frio e calculista. "É assim que você fala com seu pai? Com o homem que fez tudo por você? Você não fez nada por mim", gritou Helena. "Só destruiu minha mãe." A tensão no ar era palpável. Cada palavra parecia um disparo. Gabriel manteve-se próximo, observando cada movimento, pronto para agir. Então, Augusto fez um gesto sutil com a mão. 3 homens armados surgiram das sombras, cercando a cabana. Helena engoliu em seco, sentindo o desespero crescer. "Agora vocês não têm mais saída", disse ele, frio como gelo. Gabriel olhou para Helena, os olhos cheios de determinação.
Confie em mim, sussurrou, quase imperceptível. Não vamos deixar que ele ganhe. Helena respirou fundo, o medo misturado com a adrenalina, algo mais. Algo que a fazia perceber que, mesmo em meio ao caos e perigo, estava ao lado do homem que conquistara seu coração. O silêncio se estendeu por alguns segundos, carregado de tensão. Então, Augusto avançou, pronto para tomar a primeira ação decisiva. O sol da manhã já iluminava parcialmente a margem do rio, mas o calor não diminuía a tensão que pairava sobre a cabana. Augusto Monteiro avançava com passos firmes, os homens armados atrás dele, cada músculo tenso, cada olhar calculado. Gabriel manteve-se à frente de Helena, o corpo rígido, pronto para protegê-la. Helena, começou Augusto, a voz fria como aço, você ainda não entende a gravidade das suas ações. Não é só sobre descobrir a verdade da sua mãe. É sobre a sobrevivência da família Monteiro. Família Monteiro? Helena retrucou, as mãos tremendo de raiva contida. Você destruiu minha mãe, mentiu sobre tudo e ainda tem a audácia de chamar isso de família? Gabriel apertou sua mão discretamente, tentando passar força. Augusto lançou-lhe um olhar gélido. E você, o humilde pescador que se meteu onde não foi chamado? Está disposto a perder tudo por uma garota que mal conhece? Não é só uma garota, rebateu Gabriel, a voz carregada de fúria controlada. É a mulher que vai mudar a sua vida. Os homens de Augusto avançaram, mas Gabriel segurou Helena e a empurrou para trás, usando a própria força para criar espaço. Em um movimento rápido, ele agarrou um pedaço de madeira caído e brandiu contra o capanga mais próximo, derrubando-o. Helena, ainda em choque, percebeu a determinação que transbordava de Gabriel. Pela primeira vez, sentiu que estavam realmente no mesmo lado, e que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Augusto deu um passo à frente, a face carregada de raiva e incredulidade. Vocês realmente acreditam que podem me vencer? Eu controlo tudo. Não tudo, respondeu Helena, ergueu o olhar com coragem. Porque eu finalmente vejo você pelo que é. Um homem que matou para manter uma ilusão de poder. Augusto estremeceu, mas manteve a postura. Ele sabia que, por trás daquela coragem, havia algo que ele não conseguia controlar, o amor crescente entre Gabriel e Helena. Helena, Augusto começou, mas ela interrompeu com firmeza. Não me chame pelo nome. Você não merece. Gabriel deu um passo à frente, protegendo-a. Augusto, acabou. Acabou o tempo em que você controlava nossas vidas. Os capangas hesitaram, observando a tensão entre os três. Helena aproveitou a pausa para pegar a carta de sua mãe, agora completamente seca, e jogá-la aos pés de Augusto. Leia. E entenda tudo. Gritou ela. Isso revela quem você realmente é. O impacto foi visível. Augusto agarrou a carta, os olhos varrendo cada linha. Por alguns instantes, a fúria deu lugar ao choque. As palavras de sua falecida esposa denunciavam cada movimento dele, cada mentira, cada crime. Isso, começou Augusto, gélido, isso não prova nada. Prova sim, rebateu Helena, os olhos faiscando. Prova que você é um assassino. Que mentiu sobre minha mãe. Que tentou controlar minha vida desde o início. Gabriel aproveitou a confusão e avançou, agarrando Augusto pelo braço e imobilizando-o, com a força do desespero e da determinação de proteger Helena. Os capangas, agora sem o comando firme, recuaram, indecisos. Helena deu um passo à frente, encarando o pai pela primeira vez sem medo. Não há mais manipulação, não há mais mentiras. Eu sei a verdade, e não vou permitir que destrua mais ninguém. Augusto respirou fundo, a raiva e o choque misturados, mas finalmente recuou. A batalha de poder estava temporariamente suspensa, mas todos sabiam que isso era apenas o começo de uma mudança irreversível. Gabriel se aproximou de Helena, segurando seu rosto entre as mãos. Está tudo bem agora. Nós conseguimos. Helena sentiu as lágrimas rolarem. Pela primeira vez, respirava sem sentir o peso da opressão do pai. Ela segurou Gabriel com força. Não apenas conseguimos. Eu finalmente me sinto livre. O silêncio da manhã foi interrompido apenas pelo som da água do rio e o vento suave. E naquele momento, algo mudou entre eles. Não havia mais medo, não havia mais barreiras. Apenas a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Gabriel se inclinou e a beijou. Um beijo profundo, cheio de alívio, paixão e promessa. Helena retribuiu, sentindo cada emoção que os últimos dias haviam acumulado explodir naquele instante. Mas antes que pudessem se separar, um carro preto surgiu na estrada próxima, com o logotipo da Monteiro Corp. A porta se abriu,
revelando uma figura elegante e desconhecida, um aliado ou um inimigo. Helena e Gabriel se entreolharam, o coração disparado. O carro preto deslizou pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira que refletiam o sol da manhã. A figura elegante que desceu não parecia apenas um funcionário da Monteiro Corp. Havia algo em sua postura, no olhar calculista, que fez Gabriel apertar a mão de Helena, sem perceber. Quem é ele? Murmurou Helena, ainda segurando a carta da mãe. Não faço ideia, respondeu Gabriel, a voz baixa, mas firme. Mas precisamos descobrir antes que ele faça qualquer movimento. O homem se aproximou, passos medidos e confiantes. Vestia um terno escuro impecável e os olhos avaliavam cada detalhe ao redor, como se calculasse cada risco. Boa tarde, disse ele, com uma voz suave, mas carregada de autoridade. Imagino que vocês devem ser Helena Monteiro e Gabriel. Gabriel estreitou os olhos. E você seria? Meu nome é Eduardo Valença. Trabalho diretamente com o Conselho da Monteiro Corp. E estou aqui para esclarecer alguns mal-entendidos, disse ele, com um leve sorriso, que não alcançava os olhos. Helena franziu a testa, desconfiada. Mal-entendidos? Você sabe de tudo o que aconteceu, não sabe? Sobre minha mãe, sobre meu pai. Eduardo assentiu, dando um passo à frente. Sei mais do que imaginam. Mas estou aqui para oferecer uma escolha. Augusto Monteiro está fora de controle. Ele não mede consequências. Se continuarem investigando sem apoio, podem acabar em sérios problemas. Gabriel franziu o senho. Problemas? Você quer dizer que podemos morrer? Exatamente, respondeu Eduardo, sem alterar o tom. Mas há uma alternativa. Se aceitarem trabalhar comigo, poderão usar os recursos da Monteiro Corp. Para descobrir a verdade e proteger Helena. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Havia algo de manipulador na postura dele. Mas, ao mesmo tempo, a promessa de recursos parecia uma oportunidade única. E por que eu deveria confiar em você? Perguntou, cruzando os braços. Porque eu quero justiça tanto quanto vocês, disse Eduardo, olhando para Gabriel com intensidade. E porque, se não agirmos juntos, Augusto continuará impune. Gabriel olhou para Helena, esperando sua decisão. Ela respirou fundo, sentindo a mão dele apertar a sua. Um calor reconfortante no meio do perigo. Está bem, disse ela finalmente, mas se houver alguma traição, não terá chance de se defender. Eduardo sorriu. A confiança é o primeiro passo. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Helena não conseguia parar de pensar na intensidade do que havia acontecido. Cada perigo, cada perseguição, cada momento com Gabriel, tudo parecia tê-la transformado. Ela olhou para ele, que manteve o olhar firme, protetor. Gabriel, murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sei como agradecer por estar sempre ao meu lado. Não precisa agradecer, respondeu ele, aproximando-se mais. Apenas fique comigo. É o suficiente. Ela sentiu o coração disparar, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Estavam sós, mesmo no meio de toda a tensão. Ele segurou seu rosto e a beijou suavemente, desta vez sem interrupções. O beijo era cheio de promessa, segurança e o início de algo novo. Mas antes que pudessem aproveitar o momento, um telefone vibrou no bolso de Eduardo. Ele atendeu, e a expressão dele mudou instantaneamente. Augusto, murmurou, a voz tensa. Sim, estou com eles. Entendi. Helena e Gabriel se entreolharam, apreensivos. O que aconteceu? Perguntou Gabriel, a mão instintivamente sobre a cintura dela. Ele está se movendo, disse Eduardo, a tensão evidente. E desta vez, não será apenas uma perseguição. Augusto quer enfrentar vocês cara a cara. O frio percorreu a espinha de Helena, mas algo dentro dela se acendeu. Havia chegado a hora de encarar de uma vez por todas o homem que destruiu sua infância e assassinou sua mãe. Gabriel a puxou para mais perto, os corpos colados, como se a proximidade pudesse protegê-los de tudo. Não importa o que ele faça, disse ele, a voz firme. Estaremos juntos, Helena. Sempre. Ela olhou nos olhos dele, sentindo o calor e a força daquele homem que havia se tornado muito mais que um aliado. Era seu amor, sua âncora, sua coragem. Sempre, murmurou, segurando sua mão com força. Mas no horizonte, as sombras de homens armados e carros negros se aproximavam. O confronto final com Augusto Monteiro estava prestes a começar, e Helena sabia que nada seria como antes. O sol estava alto, mas a tensão fazia o ar parecer pesado. Helena e Gabriel, junto a Eduardo,
avançavam cuidadosamente pela estrada que levava à mansão dos Monteiro. Cada passo ecoava como um tambor de guerra, e o coração de Helena parecia querer saltar do peito. É agora, disse Eduardo, observando os carros pretos estacionados à frente. Augusto não está esperando vocês assim tão preparados. Ele acha que ainda pode manipular o jogo. Helena engoliu em seco. Finalmente, veria o homem responsável pela morte de sua mãe, o pai que havia destruído sua infância e quase destruído seu coração. Eu não tenho medo dele, disse ela, a voz firme. Só quero que ele pague por tudo. Gabriel a olhou, o olhar carregado de orgulho e amor. E não está sozinha. Vamos fazer isso juntos. Eles avançaram pelo portão da mansão, que rangia sob o toque de Eduardo. No jardim, homens armados se espalhavam, mas o plano do trio era preciso: neutralizar as ameaças e forçar Augusto a confrontar a verdade. De repente, Augusto Monteiro surgiu, elegante como sempre, mas com uma expressão que misturava raiva e surpresa. Helena. Gabriel, e você trouxe amigos, disse, com ironia. Que audácia. Helena não se moveu. Não é audácia. É justiça. Gabriel avançou ao lado dela, pronto para qualquer ataque. Augusto deu um passo à frente, mas Eduardo sinalizou discretamente, e os homens de Augusto começaram a ser cercados com precisão, sem derramamento de sangue desnecessário. Augusto, disse Helena, a voz firme, eu sei tudo. Suas mentiras, seus assassinatos, suas manipulações. Não há como escapar da verdade agora. Augusto respirou fundo, com um sorriso frio. Você acredita mesmo que pode me derrotar, minha filha? Que pode me envergonhar perante o mundo inteiro? Não é crença, respondeu Helena, é certeza. E você vai pagar por tudo que fez a minha mãe e a mim. Gabriel segurou sua mão. O toque firme dava-lhe força. A raiva de Helena encontrou eco na determinação dele. Eduardo, com uma calma estratégica, avançou, direcionando os guardas leais para imobilizar os capangas de Augusto. No centro da mansão, Augusto ficou cercado. Pela primeira vez, não havia poder absoluto, não havia manipulação que funcionasse. Helena se aproximou, com a carta da mãe em mãos. Leia novamente, disse, firme. Sua esposa estava certa. Você destruiu vidas para manter sua imagem de império. Augusto pegou a carta, os olhos se estreitaram, e finalmente uma sombra de derrota passou por seu rosto. Começou, mas não conseguiu completar. Gabriel avançou, mantendo a distância de segurança. Chega de palavras, Augusto. O mundo vai saber quem você realmente é. O silêncio se instaurou. As janelas da mansão refletiam a luz do sol, e Helena sentiu que cada passo que dera até ali a havia transformado. Ela se aproximou de Gabriel, que segurava seu rosto com ternura. Nós conseguimos, sussurrou ele. Sim, respondeu ela, a voz carregada de emoção. Mas ainda não acabou completamente. Eles se entreolharam. Não havia mais barreiras entre eles, apenas a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Gabriel a puxou suavemente para si, e desta vez, o beijo foi longo, profundo, cheio de paixão, promessa e alívio. Helena retribuiu com intensidade, sentindo cada emoção acumulada nos últimos dias explodir naquele instante. Ao redor, Eduardo coordenava a neutralização dos capangas restantes. Augusto, derrotado em poder mas ainda orgulhoso, foi finalmente isolado, sem meios de manipular ninguém. Helena sentiu o peso de anos sendo retirado de seus ombros. Gabriel, sussurrou, entre respirações ofegantes. Eu nunca imaginei que conseguiríamos. Eu disse que estaríamos juntos, respondeu ele, sorrindo suavemente. E estamos. Enquanto o sol iluminava a mansão, algo dentro de Helena se acendeu, a sensação de liberdade, de justiça, de amor verdadeiro. Gabriel a abraçou novamente, os lábios colados aos dela, e naquele instante, tudo parecia possível. Mas, mesmo em meio à vitória, Eduardo se aproximou discretamente e sussurrou algo no ouvido de Gabriel. Augusto tinha aliados ocultos dentro da corporação, e o perigo ainda não havia passado completamente. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas olhou para Gabriel, que a segurava firme, sorrindo com confiança absoluta. Qualquer que seja a próxima batalha, disse ele, vamos enfrentar juntos. Ela assentiu, sentindo que, com ele ao lado, poderia vencer qualquer desafio. E ali, no jardim da mansão que tantas memórias tristes guardava, Helena e Gabriel se encontraram de verdade. Livres, apaixonados e prontos para começar uma nova vida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado,
refletindo na mansão Monteiro que finalmente parecia silenciosa. Helena e Gabriel caminharam pelo jardim, ainda sentindo a adrenalina da batalha que havia terminado há poucas horas. Cada passo parecia leve, quase irreal. É incrível pensar que tudo isso terminou, disse Helena, respirando fundo. Eu pensei que nunca conseguiríamos enfrentar meu pai. Gabriel apertou sua mão, sorrindo. Mas conseguimos. Juntos. E olha para nós agora. Ele gesticulou para o jardim, para o rio ao fundo, para a liberdade recém-conquistada. Helena olhou para ele, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração completamente leve. Todo o medo, toda a dúvida, todo o passado sombrio parecia ter desaparecido. Gabriel, começou ela, a voz embargada. Eu nunca imaginei que pudesse sentir tanto amor e segurança ao mesmo tempo. Você merece isso, respondeu ele, aproximando-se devagar, o olhar fixo no dela. Merece amor verdadeiro, respeito, alguém que lute por você até o fim. Helena sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ela se aproximou, os olhos marejados, e colocou as mãos no rosto dele. E eu encontrei isso em você, disse ela, com convicção. Eu encontrei você. Gabriel sorriu, aproximando os lábios dos dela. O beijo foi lento, carregado de promessa e gratidão, como se cada segundo fosse uma celebração de tudo que haviam superado. Helena fechou os olhos, entregando-se àquele momento, sentindo que, finalmente, estava segura, amada e livre. Ao se separarem, Helena apoiou a cabeça no peito de Gabriel, ouvindo seu coração bater. E agora? Perguntou ela, meio brincando, meio séria. O que fazemos agora com toda essa história? Gabriel riu suavemente. Agora, vivemos. Sem medo, sem mentiras, sem manipulação. Só nós dois. Eduardo, que os acompanhava, aproximou-se. Helena, Gabriel, disse ele, com um sorriso discreto, posso dizer que a Monteiro Corp finalmente terá uma chance de justiça real. Augusto está isolado, os aliados ocultos neutralizados, e a empresa será reestruturada com ética e transparência. Helena olhou para ele, agradecida. Obrigada, Eduardo. Sem você, não teríamos conseguido. Enquanto conversavam, a brisa suave do final da tarde passou pelo jardim. Helena olhou para Gabriel, sentindo que aquele era o início de algo novo, algo que ela nunca imaginou ser possível, um futuro livre, seguro e repleto de amor. Gabriel, murmurou, segurando suas mãos, eu quero estar com você. Sempre. Não importa o que venha. Ele a puxou para mais perto, segurando-a contra o peito. E eu quero o mesmo, Helena. Sempre. O sol se pôs completamente, deixando o céu tingido de tons dourados e rosa. Helena e Gabriel permaneceram ali, abraçados, sentindo que, finalmente, todos os pesadelos haviam ficado para trás. O perigo ainda poderia existir, mas juntos, sabiam que nada poderia separá-los. Eles caminharam até a beira do rio, o mesmo rio que havia testemunhado tantas fugas e perigos. Agora, refletia calma e paz. Gabriel segurou o rosto de Helena entre as mãos, os olhos cheios de amor e ternura. Helena Monteiro, disse ele, com a voz firme e cheia de emoção. Você enfrentou tudo, sobreviveu e me conquistou por completo. Eu te amo. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Gabriel, ela respondeu, a voz embargada pelas lágrimas, eu também te amo. E sempre amarei. Os lábios dele se encontraram em um beijo definitivo, dessa vez sem interrupções, cheio de paixão, gratidão e promessa de um futuro juntos. O mundo ao redor parecia desaparecer, e tudo que restava era o amor que finalmente triunfou. Enquanto se separavam, Helena sorriu, enxugando as lágrimas. Então, podemos dizer que finalmente tudo terminou bem? Podemos, respondeu Gabriel, sorrindo. E agora, começa a nossa história. O vento suave trouxe consigo a sensação de liberdade, e o casal permaneceu junto, contemplando o rio, a mansão e o futuro que, finalmente, seria deles. E enquanto a câmera imaginária se afastava, Helena e Gabriel, de mãos dadas, olhando para o horizonte, sorriram. O perigo ficou para trás, o amor venceu e a promessa de felicidade finalmente se concretizou.